O remorso de Deus e o remorso de José eram um só remorso. E se naqueles antigos tempos já se dizia que Deus não dorme, hoje estamos em boas condições de saber por quê. Não dorme porque cometeu uma falta que nem a um homem é perdoável. Esse então é um dos trechos aqui da nossa segunda semana de leitura do Evangelho segundo Jesus Cristo. Como eu disse então no vídeo da semana passada, que basicamente eu acabei de gravar, mas enfim, como eu disse naquele vídeo, então, spoilers serão inevitáveis a partir desse ponto, né? Enfim, a gente chegou num ponto, talvez o ponto crucial da história seja esse em que a gente vai começar a entrar agora. Mas, ok, eu vou tentar evitar esses spoilers e sempre que seja alguma coisa que eu tenha inevitavelmente que passar, eu vou avisar para vocês antes, tá? Bom, outra coisa, pelo teor desse trecho que eu li essa semana, você já percebeu que, só por esse trechinho que eu li agora, você já percebeu que a questão da crítica à religião e a Deus vai ficar um pouquinho mais ácida a partir de agora. Então, se você é uma pessoa muito religiosa, a partir desse momento você já deve estar querendo matar o Saramago, mas eu tenho uma boa notícia para você, ele já morreu. Enfim, nesse momento então do livro, no vídeo da semana passada a gente tinha parado no momento em que Maria, José e Jesus conseguem fugir de volta para Nazaré depois lá da matança das crianças. Aqui então a gente fica sabendo que o rei que havia decretado aquela matança, 8 meses depois acabou morrendo. Por conta disso, o seu reino foi dividido entre os seus 3 filhos. Que eu não vou me lembrar o nome dos 3 agora, eu sei que um também se chamava Herodes. Mas enfim, essa divisão novamente desse império por esses 3 monarcas acabou gerando uma série de revoltas, e o líder dessas revoltas, o líder revolucionário dessas pessoinhas ali, era um sujeito chamado Judas da Galileia. É o Judas da Galileia? É o Judas da Galileia. Enfim, esse Judas então, ele liderava ali um bando de pessoas que começou a fazer uma guerra muito séria contra o Império Romano. E é claro, assim, durante essa guerra, várias pessoas acabaram indo por livre e espontânea vontade para poder ajudar ali o Judas Galileu contra os romanos e reconquistar ali a terra do povo do Senhor. Enfim, o fato é o seguinte, gente. O vizinho de José, que era aquele homem que ficou tomando conta da casa de José e de Maria quando eles foram se recensear em Belém, ele resolveu que ele também irá participar dessa guerra. Por quê? Ele não tem filhos, então ele não precisa se preocupar com essa coisa de descendência, já que a mulher dele não pode engravidar. Então ele manda a mulher dele de volta para casa e acaba partindo então para essa guerra para ajudar ali o povo dele contra os romanos. Enfim, enquanto isso acontece, enquanto esse é o pano de fundo histórico, digamos assim, do romance, a vida da família de José segue normalmente, né? Maria acaba engravidando de novo, dessa vez de um rapaz chamado Tiago, e depois ela tem mais 7 filhos, isso mesmo, ao total são 9 filhos que eles têm. 7 homens e 2 mulheres. Enfim, só que uma coisa que chama a atenção de Maria desde o início é que o anjo não voltou para anunciar esses outros períodos de gestação dela, e ela acha essa atitude desse anjo um pouco suspeita, mas enfim, ela acaba deixando isso de lado conforme ela vai vendo que a família está crescendo e que tudo está correndo como deveria correr. Enfim, então, quando nós estamos diante dessa família que se vira, né? Porque afinal de contas, se a gente for pensar, José era carpinteiro naquela época, um carpinteiro não devia ganhar lá essas coisas, então assim, eles viviam como podiam, como dava, e assim, como era costume da época, conforme os filhos mais velhos foram envelhecendo, eles foram começando a se instruir na lei escrita e na lei falada, né, da Torá e do Talmud.
E nesse mesmo tempo eles foram aprendendo o ofício do pai, no caso, o ofício lá de carpinteiro. Pois bem, e a gente percebe que desde cedo Jesus mostra um brilhantismo muito grande, sobretudo no que diz respeito à observação das leis. Ele entende muito das Sagradas Escrituras e etc. Bom, enquanto a família vai crescendo e tudo poderia correr muito bem, obrigado, os sonhos de José continuam, né? Lembra que eu falei lá, desde que ele não evitou que as crianças de Belém fossem salvas da carnificina que aconteceu, ele começou a ter um sonho em que ele é um soldado do rei que vai até Belém para poder matar o próprio filho. E ele acaba acordando durante a noite, e isso durante toda a sua vida, como eu havia dito no vídeo anterior a esse. Durante todas as noites ele acorda sempre, várias vezes, justamente por conta desse sonho. E Jesus, que é um rapazinho muito curioso, na época ele já estava ali com uns 10, 11, 12 anos, ele acaba perguntando um dia para o pai consegue desconversar ali e finge que está tudo bem. Nesse momento, então, entra lá em cena esse vizinho de José, que é o Ananias, que foi para a guerra. Ele entra na história e fala para José, olha, eu estou indo para a guerra, então tome conta aí da minha casa. O José acaba ali aceitando, então, porque afinal de contas, como o vizinho fez aquele favor para ele, ele acaba fazendo esse favor para o vizinho, e o vizinho vai embora. Neste meio tempo, passa-se outro ano, a vida vai transcorrendo normalmente, só que de vez em quando chegam várias mensagens de que, ó, fulano morreu na guerra, fulano morreu na guerra. E em uma dessas mensagens, José acaba descobrindo que o vizinho está numa cidadezinha perto, chamada Séforis, e que ele está ali à beira da morte. José então pega o burrinho ali com que ele foi lá para Nazaré e resolve ir para poder trazer o vizinho para que ele possa morrer dentro de casa ali no conforto do lar. Enfim, ele vai até Séforis então, contrariando toda a lógica, porque afinal de contas ele fica sabendo logo no meio do caminho, quando ele está indo a Séforis, ele vê várias pessoas voltando e avisando para ele, olha, se você gosta de si mesmo, não vá até lá, porque os romanos vão invadir aquela cidade e vão matar todo mundo que esteja lá. José contraria toda essa advertência que lhes dão e acaba indo a Séforis mesmo assim. Quando ele chega lá, ele percebe que a cidade está praticamente deserta. Só que ele vê uma pessoa e pergunta, olha, onde é que tem algum galpão, algum armazém, enfim, onde estejam os feridos. A pessoa acaba indicando, vai por ali que você chega lá. Ele deixa o burrinho amarrado ali em algum lugar e vai até esse galpão. Quando ele chega lá, ele acaba encontrando o vizinho, só que ele percebe que o vizinho não vai aguentar a viagem, porque ele recebeu um ferimento, ele está com um ferimento na barriga, e ele percebe que se esse vizinho for subir no burro, as tripas dele vai cair e ele vai acabar morrendo no meio do caminho. Então ele resolve ficar ali e passar a noite com esse vizinho para poder velar por ele, né? Neste meio tempo acaba chegando um rapazinho que fica na esteira ao lado de José. Então José está entre o vizinho e esse rapaz desconhecido. Esse rapaz é mais ou menos da idade de Jesus, ali um pouquinho mais velho, também está ferido, e José acaba começando a cuidar desse rapaz também. No dia seguinte, quando José acorda, ele percebe que o vizinho morreu, mas ele resolve ajudar esse rapaz. E nisso ele sai desse galpão e vai procurar o seu burro. Só que quando ele chega para o lugar lá onde ele havia deixado o burro, ele descobre que roubaram o burro enquanto ele estava dormindo. Ele passa então a procurar pela cidade todo o burro, mas não encontra. E nisso o que acontece? Os romanos acabam prendendo ele e pensam que ele faz parte ali dos revolucionários, dos guerrilheiros. Ele tenta ainda protestar, mas ele não consegue, só que a atitude dele acaba comovendo ali alguns dos outros presos, que resolvem intervir e falam, não, fique tranquilo, porque quando o comandante chegar, a gente vai falar para ele que você não tem nada a ver com a gente. E daí agora eu sugiro que você pule aí, sei lá, 1 minuto de vídeo, porque isso vai ser spoiler. Mas vai ser aquilo, gente. Se você não ficar sabendo disso agora, mais pra frente você vai ficar sabendo disso, porque essa vai ser uma coisa muito importante no livro. Mas enfim.
esse comandante acaba chegando e acaba mandando que se crucifiquem todos esses homens. E são 40 homens, então eles arrumam 40 cruzes e acabam indo ali então para crucificar esses homens. No momento em que vai ser crucificado, José ainda percebe que ele poderia ter uma chance, só que ele percebe que se ele morrer agora, ele vai se livrar de toda aquela culpa que ele estava sentindo. Então ele acaba se deixando ali crucificar sem nenhum tipo de resistência. E daí é até triste esse momento, quando estão crucificando ele, ele diz o seguinte, ele não, né, o narrador diz o seguinte: ó meu Deus, esse é o homem que criaste, louvado sejas, já que não é lícito maldizer-te. E daí então acabam crucificando José, e a gente fica sabendo que no momento da crucificação ele tem 33 anos também. Então, assim, esse é um daqueles momentos, mas toda vez que eu leio esse momento, eu fico assim meio, sabe, me dá um desconforto muito grande ler esse momento da história. Mas enfim, enquanto isso está acontecendo com José, Jesus e Maria percebem que o cara não está voltando para casa. Então os dois resolvem sair e ir até Séforis para poder buscar ali José e trazê-lo de volta são e salvo para casa. Quando eles estão se dirigindo, no meio do caminho eles encontram ali com o exército romano, que acaba perguntando o que eles estão fazendo, o que eles vão fazer em Séforis. E Jesus, como ele é o homem presente, né, um homem de 13 anos, ele fala: não, eu estou indo buscar o meu pai porque ele tinha ido a Séforis para poder pegar um ferido. Enfim, eles acabam indo, tal, os romanos deixam eles irem. E assim que eles chegam a Séforis, eles veem a cena das cruzes logo na entrada da cidade. E Jesus vai correndo com Maria e eles acabam encontrando José. José já está morto, porque afinal de contas ele havia sido crucificado, enfim. Eles acabam velando ali como podem, como dá o corpo do pai. Enfim, é muito triste porque todos esses corpos acabam indo para a vala numa mesma cova. Eles abrem uma grande cova, jogam esses 40 corpos ali dentro. Enfim, e acabam então voltando para Nazaré. Só que antes de ir embora, Jesus acaba recolhendo as sandálias do pai e levando elas consigo como se fosse uma espécie de herança. Enfim, quando eles chegam então novamente a Nazaré, eles acabam comunicando o que aconteceu para o resto da família, todo mundo fica triste, etc. Mas eles resolvem que eles devem seguir a vida ali como dá. Só que nesta noite, o que acontece? Jesus acaba tendo um sonho. E nesse sonho, ele está em uma praça em Belém, e ele ainda é muito criancinha, e ele sabe que os soldados do rei estão vindo para matá-lo. Só que o mais estranho é que ele sabe que entre esses soldados do rei está o pai dele. Então perceba que ele acaba herdando, além das sandálias, ele acaba herdando também esse sonho do pai, só que no sentido contrário, né? Como se os dois tivessem tido o mesmo sonho, só que por perspectivas diferentes. Enfim, ele acaba comunicando isso a Maria e acaba pressionando ela para que ela fale o que diabos acontecia nesse sonho do pai. Ela acaba contando e Jesus acaba descobrindo então que o pai não fez nada para ajudar aqueles mortos de Belém que há 13 anos atrás. Claro, se é há 13 anos, é há 13 anos atrás. Bom, enfim, Jesus acaba ficando muito revoltado com essa atitude do pai. Ele acaba meio que não sei, a revolta dele acaba fazendo com que ele não chame mais José de pai. E a partir desse momento, então, ele resolve que ele vai embora de casa. Ele vai até Belém para poder conhecer a cidade onde ele nasceu e etc e tal. Enfim, Maria fica ali totalmente perplexa com aquilo, porque afinal de contas, segundo ditavam os costumes da época, se ele era o primogênito e o único homem, o homem mais velho da casa, ele deveria ficar com a família, mas ele resolve que ele vai embora mesmo assim, e ele acaba dizendo para Maria: olha, o meu pai não morreu totalmente isento de culpa, ele era culpado sim, só que ele acabou sendo condenado muito tempo depois. Enfim, ele vai embora com esse pensamento na cabeça
E ele recolhe ali um pouco de dinheirinho e acaba indo rumo a Jerusalém, para que de Jerusalém ele vá então para Belém. O fato é que no meio do caminho acabam acontecendo algumas coisas com ele, ele é assaltado, enfim. Quando ele chega então em Jerusalém, ele andou por 3 dias sem dinheiro e nem nada, ele estava morrendo de fome, só que ele acabou recebendo ajuda ali de um fariseu que comprou ali uma tigela de leite para ele, etc e tal. Enfim, e acaba dando algumas moedinhas para que Jesus possa se virar ali, né, como ele puder, dentro da cidade de Jerusalém. Só que então, antes dele ir para Belém, ele resolve que ele deveria procurar os sábios do templo para poder pedir ali um aconselhamento. E esse é um dos momentos que eu mais gosto do romance, que é o momento em que ele vai discutir, assim como acontece lá na Bíblia, que é o momento em que ele vai discutir com esses chefes do templo algumas passagens acerca lá das leis divinas. Então, enfim, esse é muito fenomenal a maneira como esse momento é construído, mas eu não vou falar nada dele para que você acabe lendo ele. Mas enfim, ele acaba ali então conversando com esses mestres da lei e depois ele resolve ir para Belém para poder buscar um pouco de sentido na própria vida, porque ele fica pensando, poxa vida, foi preciso que tantas crianças morressem para que uma criança tenha sobrevivido, e ele acaba se sentindo meio que culpado por conta disso também. Enfim, ele acaba indo para Belém. Quando ele chega em Belém, ele acaba encontrando o túmulo onde essas crianças foram enterradas há 13 anos atrás. 13 anos atrás de novo. Enfim, e nesse momento então em que ele está ali naquele túmulo, ele vê que vem vindo uma senhorinha para perto dele. E quando essa senhorinha chega, a gente fica sabendo que o nome dela é Zelome e que ela é a parteira lá que ajudou Maria quando Jesus foi nascer. E essa parteira acaba reconhecendo a história de Jesus e acaba levando Jesus até a cova onde ele nasceu e onde ele viveu ali aqueles primeiros dias. No dia seguinte, então, a gente fica sabendo que ela volta, mas assim como aconteceu na vez anterior, Jesus já não estava mais lá. O que aconteceu para Jesus não estar mais lá? Quando Zelome deixa ele ali naquela cova e vai embora, passa-se algum tempo e entra um pastor dentro dessa cova com Jesus. E esse pastor acaba dizendo a Jesus o seguinte: olha, venha comigo. Ele não diz isso basicamente, mas enfim, ele acaba meio que convidando Jesus a fazer parte ali do seu rebanho e ajudá-lo ali a pastorear as ovelhas. Então, ele chega e ele acaba revelando para Jesus que ele estava presente em todos esses momentos da vida dele. E daí Jesus fica um pouco assustado e pergunta para ele: que nome é o teu? Para as minhas ovelhas, disse lá o pastor, não tenho nome. Não sou uma ovelha tua. Quem sabe? Dize-me como te chamas. Se fazes tanta questão de dar-me um nome, chama-me de pastor. É o suficiente para que me tenhas se me chamares. Aí Jesus pergunta para ele: queres levar-me contigo, de ajudante? Estava à espera de que me pedisses. Então, recebo-te no meu rebanho. Então a gente fica sabendo aqui agora que a partir desse momento Jesus vai começar a conviver ali com esse pastor, que é essa figura muito misteriosa, porque esse pastor é aquele mesmo pastor que deu o pão feito, o pão cozido com o fogo que só dentro da terra há para Maria quando Jesus nasceu. E esse pastor é aquele mesmo pastor que antes era um mendigo e que se anunciou enquanto anjo. Então a gente percebe que a partir desse momento da história, Jesus vai passar a conviver com este homem. Só que assim, logo no início a gente percebe que a convivência entre os dois não vai ser muito fácil. Por quê? Porque esse homem não segue as leis impostas aos judeus. E Jesus acaba ficando sabendo em um determinado momento que esse homem nem sequer é judeu. Então, esse é outro, assim, não, esse talvez seja o meu ponto preferido do livro. Não, tem mais um. Enfim, todos os pontos do livro são preferidos mesmo. Mas, enfim, nesse ponto, então, há uma série de discussões
cada vez mais interessantes entre a figura de Jesus e essa figura misteriosa que é esse pastor que a gente ainda não sabe mais ou menos quem é. Se ele é um anjo, se ele é, enfim, qual é a dele dentro dessa história. Mas, enfim, a partir desse momento, então, do livro, a gente vai acompanhar ali a vida de Jesus no deserto com essa figura misteriosa que é este pastor. E eu parei a minha leitura justamente neste ponto do livro, lá na página 238. Então, perceba que eu já li praticamente a metade do livro, praticamente não, mais da metade do livro, em 2 dias. Então, enfim, mas tá. Semana que vem, então, eu volto para falar um pouquinho mais e me aprofundar um pouquinho mais no que vai acontecer na convivência entre Jesus e esse pastor, certo? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Me desculpem aí os spoilers que vocês acabaram recebendo ao longo desse vídeo, mas, como eu disse para vocês, são spoilers inevitáveis. Era mais ou menos isso, então, que eu tinha para dizer para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!